Olá, meus queridos alunos da Escola Diocesana de Teologia. Uma das matérias que nós estudaríamos neste ano, mas não foi possível devido ao justo e necessário isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, seria Mariologia. E eu venho aqui, por meio deste vídeo, para provocar você a ler, a estudar, a pesquisar alguma coisa de Mariologia até que a gente possa se encontrar. É muito louvável esta iniciativa da Escola Diocesana de Teologia de promover estes vídeos e esta oferta de textos para que vocês, aí na casa de vocês, vão começando a se interessar pelas disciplinas. A Mariologia, dentro da teologia dogmática, é uma disciplina relativamente nova. O assunto é muito antigo, mas enquanto disciplina teológica, a Mariologia é recente, é do século passado. A Mariologia, como o próprio nome já diz, estuda esta pessoa encantadora que é a bem-aventurada Virgem Maria. Estuda a Virgem Maria na sua relação com a história da nossa salvação. Como toda teologia dogmática, também a Mariologia parte das Sagradas Escrituras. Onde Maria aparece nas Sagradas Escrituras? Em primeiro lugar, nos Evangelhos. Embora os Evangelhos não tenham como objetivo contar a vida ou a obra de Maria. Nós sabemos que o Evangelho, ele é boa notícia de salvação trazida em Jesus Cristo. Maria aparece nos Evangelhos, então, sempre de forma referencial, sempre referida a Jesus Cristo. Os Evangelhos trazem Maria, especialmente no Evangelho da Infância, de São Lucas, no Evangelho da Infância, de São Mateus, nas bodas de Caná, em São João, e aos pés da cruz, também no Evangelho de São João. São estas, em geral, as referências evangélicas a Maria. Há também uma carta de São Paulo, a carta aos Gálatas, que faz uma referência a Maria, quando diz que Jesus veio nos salvar nascendo de uma mulher. E, por fim, o livro do Apocalipse, naquela célebre visão da mulher vestida de sol, calçada de lua e perseguida pelo dragão, muitos padres da igreja viram nessa mulher a figura de Maria. Hoje nós sabemos que essa mulher do Apocalipse é, antes de tudo, figura da igreja. Mas enquanto membro da igreja, nós podemos ver nesta mulher Maria Santíssima. Também no Antigo Testamento há prefigurações de Maria. Por exemplo, quando o profeta Isaías diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. São estas as referências em geral, que nós oportunamente vamos aprofundar cada uma delas, mas são estas em geral as referências da Escritura a Maria Santíssima. Um segundo capítulo da Mariologia seriam os dogmas marianos. Aquilo que a Igreja, ao longo da sua história, orientada e iluminada pelas Sagradas Escrituras, compreendeu acerca da pessoa da bem-aventurada Virgem Maria. E estes dogmas são 4. Dois dogmas da antiguidade e 2 dogmas da modernidade. Na antiguidade, nós aprendemos com a Igreja, porque ela proclamou que Maria é mãe de Deus. É o dogma da maternidade divina. Na época das grandes discussões cristológicas,
acerca da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja proclamou esse dogma em vista da natureza de Jesus, mas acabou nos ensinando algo essencial, algo fundamental para que nós compreendamos a pessoa de Maria. Ela é mãe de Deus. O segundo dogma mariano é o dogma da sua virgindade perpétua. Maria é uma íntegra discípula. Diz o dogma que ela é virgem antes, durante e depois do parto. Maria nunca se corrompeu. Ela cultiva e mantém a integridade do seu serviço a Deus. Já na modernidade, a igreja compreendeu mais duas verdades sobre a Virgem Maria e as proclamou dogmaticamente para que toda a igreja cresce. São os dogmas da Imaculada Conceição, aquela que é cheia de graça, não pode hospedar em si a mancha do pecado, porque ela é cheia da graça de Deus, nela não há espaço para o pecado, e tudo isso em vista da geração e do nascimento do Filho único de Deus, nosso Redentor. Diz o dogma que, em previsão dos méritos de Cristo, Deus preservou a Virgem Maria da mancha do pecado. E, por fim, o último dogma mariano é o dogma da sua assunção ao céu. Diz o dogma que, terminado o transcurso da sua vida na terra, a Virgem Maria foi elevada aos céus em corpo e alma. Maria é toda de Deus, é cheia de graça. Nada nela pertenceu ao mal e ao pecado. Por isso, agora Maria é totalmente assumida por Deus, assunta aos céus. O terceiro capítulo da Mariologia, nós poderíamos chamá-lo de a figura da Virgem Maria no magistério pontifício, ou no magistério da igreja. E aí nós teremos a oportunidade de olhar alguns documentos, alguns pronunciamentos dos santos padres, além da proclamação dos dogmas, que falam e que explicitam a doutrina da igreja sobre a bem-aventurada Virgem Maria. O Santo Papa Paulo VI tem uma encíclica chamada Marialis Cultus, o culto da Virgem Maria, que foi uma encíclica promulgada depois do Concílio Vaticano II para esclarecer, para iluminar, a partir da doutrina do Vaticano II, aquele que deve ser o culto adequado à Virgem Maria. O culto de hiperdulia. Nós não a adoramos, mas também não apenas a veneramos como veneramos os santos, a quem prestamos um culto de dulia. A ela, entre todos os santos, nós prestamos um culto especial de hiperdulia. Mas é nesse capítulo 3º da Mariologia que nós estudamos aquela que é a carta magna da Mariologia pós-conciliar, ou da Mariologia conciliar, pois trata-se de um texto do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não promulgou uma constituição ou um decreto sobre a Virgem Maria. Até se cogitou essa possibilidade, mas os padres conciliares preferiram inserir a pessoa de Maria dentro da grande constituição sobre a Igreja, a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Lá na Lumen Gentium, o capítulo 8, o último capítulo, é todo ele dedicado à bem-aventurada Virgem Maria, no mistério de Cristo e da Igreja. E desde então, esta é a carta magna da Mariologia conciliar e pós-conciliar. Todo e qualquer estudo de Mariologia, hoje, depois do Concílio Vaticano II,
deve estudar com esmero, com atenção, este capítulo 8. E é por isso que eu estou enviando e disponibilizando para vocês, precisamente, a Carta Magna da Mariologia, o capítulo 8 da Lumen Gentium. Eu espero que você tenha a oportunidade de ler, de estudar, de se aprofundar, de meditar cada palavra desta Carta Magna, até que nós nos encontremos para a nossa aula de Mariologia. Por fim, o quarto capítulo da Mariologia, no nosso caso, nós estudaremos a presença de Maria na piedade popular. Como é que o nosso povo cultua Maria? E dentro desse capítulo da Mariologia, sobre a piedade popular, a presença de Maria na piedade popular, nós temos que considerar com uma especificidade as chamadas aparições de Nossa Senhora. Quer sejam aquelas reconhecidas, entre aspas, pela Igreja, como Lourdes, Fátima, quer sejam aquelas que nós ouvimos dizer que acontecem por aqui. A teologia tem uma palavra a dizer sobre estas aparições, e esta palavra é dada na Mariologia. E outra coisa que nós temos que considerar neste quarto capítulo é aquilo que eu vou chamar aqui as novidades mariológicas. E não se cansam de aparecer novidades mariológicas. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente e coisa assim. O que é que a Mariologia? O que é que a doutrina da Igreja? O que é que a teologia tem a dizer sobre essas novidades? Tudo isso nós vamos estudar quando nós nos encontrarmos. Mas, por enquanto, fique com esse aperitivo e leia, estude, medite a Carta Magna que eu estou disponibilizando para você aqui, o capítulo 8 da Lumen Gentium. Até breve, se Deus quiser. Fique com Deus, se cuide. Cuide de você, daqueles que você ama. Cuidemos todos uns dos outros, para que o mais breve possível nós possamos nos encontrar.